diagnóstico do imóvel rural. Como encantar realizando o diagnóstico do imóvel rural. Tá? Olha só, pessoal, o que aconteceu. Vocês já sabem um pouquinho da nossa história, mas rapidamente a gente era um profissional de um cadastro só, né? E a gente estava sofrendo com a briga de preço, sofrendo com a dita prostituição do mercado, né? O pessoal dava ali o leilão, fazia o leilão de preços ali, fazia o leilão de preços ao contrário. E a gente chegou e falou, não, temos que fazer diferente, temos que fazer algo novo, temos que regularizar o imóvel rural por completo. Então, a gente decidiu, vamos fazer diferente, vamos entregar uma regularização completa para o nosso cliente. E aí a gente montou um Kumbural e foi tentar entender, foi buscar entender os outros cadastros, né? CCIR, ITR, CNI, K, ADA. E aí a gente aprendeu e a gente montou um fluxograma do Kumbural, né? Que ó, eu vou fazer esse primeiro para o meu imóvel, o imóvel do meu cliente está totalmente regular. A maioria desses cadastros qualquer pessoa poderia fazer. O CCIR, o ITR, o CNI, o ADA, o K, na maioria das vezes, poderia ser feito por qualquer profissional. Então, e isso não aprende na faculdade, a gente aprendeu na prática. E a gente decidiu compartilhar esse método aqui, tá? Por que você está contando essa história, Santiago, para falar do diagnóstico? Porque olha só, e aí a gente foi para a prática, né? Foi lá e a gente fazia uma análise da documentação do cliente. Então a gente sempre pediu, desde o início, sempre pediu, ó, manda a documentação para a gente avaliar. E aí a gente avaliava e ligava para o cliente. Ó, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso. E assim, era bom, era muito bom, né? Isso aí a gente já mostrava que a gente era diferenciado, né? E as chances de fechar, do cliente fechar o serviço com a gente, aumentou em 3 vezes aí, né? A gente trazendo esse diagnóstico, mas falando, né? Falando para ele. E aí a gente fazia a proposta com tudo que a gente falou ali, né? Que ele precisava, falava por ligação ou pessoalmente e aumentou o nosso, o nosso valor do nosso serviço, né? E cresceu as chances ali de ser aprovada aquela proposta. Pronto. E aí o que a gente viu? Aí a gente, conversando com vocês, né, começou o próprio treinamento, vocês da comunidade do Combo Rural executando. E a grande sacada é essa, né? O método do Combo Rural hoje é executado por mais de 1.400 pessoas no Brasil todo, tá? E esse método, ele está em desenvolvimento sempre. Está em desenvolvimento sempre. O que a gente busca? Uma performance. A gente busca que ele converta mais clientes. Converta mais clientes, não é isso? A gente converta mais clientes. É para isso. Você vai falar, você é um profissional da regularização de imóveis rurais. Você vai falar com o seu cliente, você tem que fazer o quê? Você tem que falar de uma maneira que ele entenda que é necessário o seu serviço. Apresente o seu serviço para ele. Né? Conduza a ele a fechar a proposta com você. Né? Conduza ele a contratar você para regularizar o imóvel. E a gente sempre fez isso. Mas, junto com a nossa comunidade, a gente foi conversando, foi entendendo, cada um executava o método de uma forma, foi melhorando. E aí, nessas conversas, nessas discussões, principalmente em um bônus que a gente dá ali, que é o bônus do primeiro serviço, e na prática também, que a gente faz isso diariamente, a gente viu que a gente podia melhorar, né? Melhorar essas chances do cliente fechar o serviço com a gente. Né? Como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode ficar melhor ainda? A gente pode aumentar essas chances. E aí a gente pensou, opa, como é que o médico faz? Como é que o médico faz? O médico, você chega lá com uma dor, né? E ele pede ali os exames, ele pede ali os
pede para você fazer alguns testes, né? Pede faz perguntas. Para quê? Para dar um diagnóstico para você. E de certa forma a gente já fazia isso, mas fazia isso sem ter um método, né? Sem ter algo bem desenvolvido. E ficava até difícil de passar para vocês. A ideia era pedir toda essa documentação e falar com o cliente que ele precisava. Mas a gente podia melhorar isso. A gente podia melhorar isso. E aí, conversando com a própria comunidade, né, e tendo essa interação, a gente decidiu, então, vamos fazer um diagnóstico. E aí surgiu o termo diagnóstico do imóvel rural. Tá? Que é o diagnóstico do imóvel rural? Mostrar para ele tudo que ele precisa, mas não só verbalmente, escrito, tá? Analisando. E fica muito mais fácil dele ver o problema. Tá? Fica muito mais fácil dele ver o problema. E quando você oferece o diagnóstico, você não está dizendo que vai fechar uma proposta. Você não está com a relação de compra e venda. Você, até ali, você fala, eu vou fazer um diagnóstico para você do seu imóvel. Tá? Se você não cobrar esse diagnóstico, você está numa relação com ele ali de ajuda, de auxílio. Eu vou mostrar para você o que o seu imóvel rural precisa. Tá? Aí o que você vai mostrar? Que o imóvel dele está desorganizado, desatualizado e divergente. Que é o imóvel rural 3D. 99 dos clientes que você pegar para analisar, você vai ver que alguma coisa vai ter para fazer. Que alguma coisa vai ter para fazer. Né? E aí você vai pegar, você vai fazer o quê? Você vai fazer o diagnóstico. E aí a gente criou, junto com a comunidade do Combural, um método. Né? Não é feito de qualquer jeito esse diagnóstico. Como é feito? Tá? Como é feito? Quais perguntas eu tenho que fazer? Quais documentos eu tenho que pedir para ele? O que eu vou colocar lá? Tá? Porque esse documento vai ser compartilhado com o cliente, com o possível cliente. E aí a gente criou esse documento, que se chama Diagnóstico do Combural. Com quem a gente compartilha? Com a comunidade do Combural. Tá? Com a comunidade do Combural. Logicamente a gente tem uma aula sobre isso, sobre diagnóstico do imóvel rural. E a gente criou esse documento que a gente usa. Tá? Que a gente usa para diagnosticar o problema do cliente e mostrar para ele o que ele precisa fazer para regularizar. Então, a gente criou esse documento, um PDF, mas não foi só um PDF. A gente criou um PDF editável. Tá? O PDF editável é o quê? Você pode escrever no PDF e você pode salvar o PDF. Se você salvar, já salva tudo escrito, só é só imprimir. Ou então você pode imprimir e escrever, né? Como os outros falam aí, escrevido. Você pode fazer escrito, né? Tá? Mas você também pode fazer de forma digital. Então, esse PDF editável, a gente está transformando todos os nossos arquivos aqui em PDF editável. Dá um trabalho só, mas a gente está transformando aos poucos nisso.